O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Este é, talvez, um dos versículos mais repetidos, mais memorizados e mais utilizados dentro do contexto cristão. Ele é citado em cultos, em funerais, em mensagens de conforto e até mesmo em tatuagens. A promessa parece simples e poderosa. Deus seria como um pastor que guia, protege e supre todas as necessidades de suas ovelhas. Contudo, quando analisamos este versículo a partir de uma perspectiva racional, crítica e ateísta, surgem questões profundas que expõem suas contradições e fragilidades. 1. A metáfora do pastor e a submissão humana. A imagem de um pastor cuidando de ovelhas é à primeira vista poética e confortante, mas ao mesmo tempo carrega uma ideia implícita de submissão absoluta. Ovelhas não decidem, não questionam, apenas seguem o pastor. Colocar o ser humano nessa posição é reforçar um modelo de fé que exige obediência cega, sem espaço para pensamento crítico. Do ponto de vista ateísta, esse versículo representa mais um mecanismo de controle social do que uma promessa real de proteção. 2. Nada me faltará. Uma promessa em contradição com a realidade. Basta observar o mundo para perceber que essa promessa não se cumpre. Milhões de pessoas passam fome diariamente, inclusive muitos que creem fervorosamente neste mesmo Deus. Crianças morrem em hospitais, famílias inteiras vivem na miséria, guerras destroem comunidades inteiras. Se nada falta aos que confiam no Senhor, como explicar a realidade cruel de tantos fiéis que padecem? A resposta religiosa geralmente é evasiva. Dizem que Deus supre espiritualmente ou que o sofrimento é uma prova. Mas na prática, isso significa relativizar a promessa para que nunca possa ser refutada. 3. O argumento da responsabilidade humana. Se observarmos o mundo com honestidade, percebemos que aquilo que realmente faz diferença na vida das pessoas não é a fé em um pastor invisível, mas sim o esforço humano, a ciência, a organização social e a solidariedade entre pessoas. Quem alimenta os famintos são os agricultores. Quem cura doenças são os médicos e pesquisadores. Quem garante melhorias sociais são movimentos humanos e políticos. O nada me faltará é resultado do trabalho humano, não da intervenção divina. 4. A ausência de evidências. Se fosse verdade que o Senhor é o pastor e nada faltará, deveríamos observar um padrão no mundo. Crentes tendo vidas melhores, menos doenças, mais prosperidade, mais segurança. Mas o que vemos é exatamente o contrário. A fé não altera estatísticas. Ateus e religiosos enfrentam os mesmos problemas, sofrem as mesmas doenças, morrem nas mesmas tragédias. A crença não isenta ninguém das leis naturais ou da dureza da vida. 5. A falácia do Consolador. Este versículo funciona mais como um mantra psicológico do que como uma verdade objetiva. Ele serve para acalmar a mente em momentos de dor, mas não muda a realidade. É como uma criança que abraça um travesseiro acreditando que está protegida de monstros imaginários. O conforto existe, mas é ilusório. Para o ateísmo, a maturidade intelectual exige encarar a vida como ela é, com seus riscos, dores e incertezas, sem recorrer a promessas mágicas. 6. A lógica da dependência. A metáfora do pastor também alimenta a ideia de que os seres humanos não são capazes de viver sem a supervisão de uma entidade superior. Mas a história mostra o contrário. Quanto mais a humanidade se liberta da religião, mais avança em ciência, direitos humanos, igualdade e qualidade de vida. A vida sem pastor não é um vazio de sentido. Pelo contrário, é a oportunidade de assumir responsabilidade plena pela própria existência. 7. A visão ateísta do verdadeiro cuidado. Do ponto de vista ateísta,
O verdadeiro cuidado não vem de forças sobrenaturais, mas da ação consciente, ética e racional dos próprios seres humanos. Quando um ateu ajuda uma criança em situação de rua, não é porque Deus mandou, mas porque a empatia e a responsabilidade social falam mais alto. O nada me faltará só se torna realidade quando nós, como sociedade, assumimos a responsabilidade de garantir dignidade uns aos outros. 8. Questionando a autoridade das Escrituras. Outro ponto importante é perceber como textos como este são usados de forma acrítica. Milhões de pessoas repetem o Salmo 23 sem nunca questionar sua validade prática. Isso mostra a força do condicionamento religioso, que transforma versículos em slogans emocionais que travam o pensamento crítico. O ateísmo, ao contrário, propõe justamente a quebra desse ciclo. Questionar, analisar, exigir provas e rejeitar afirmações que não se sustentam diante da realidade. Conclusão. O Salmo 23:1 é um exemplo clássico de promessa religiosa que falha quando confrontada com a realidade. Ele pode trazer consolo subjetivo, mas não se sustenta como verdade objetiva. Dizer que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ignora a dor, a miséria e o sofrimento de bilhões de pessoas ao longo da história. É uma frase poderosa do ponto de vista emocional, mas vazia de conteúdo factual. A visão ateísta, ao contrário, não promete um mundo sem problemas, mas oferece uma perspectiva mais honesta. Não temos garantias mágicas, mas temos a capacidade de pensar, criar, trabalhar e transformar o mundo por conta própria. Não precisamos de pastores invisíveis para nos guiar. Precisamos de consciência, razão e humanidade. E talvez este seja o maior ato de coragem. Viver sem a ilusão de que nada nos faltará, mas ainda assim lutar para que nada falte ao próximo. Essa é a verdadeira ética. Não a obediência a um pastor divino, mas a responsabilidade mútua que nos torna, de fato, humanos. Se você gostou dessa reflexão, deixa seu like e se inscreve no canal. Compartilhe com amigos que curtem pensar fora da caixa. Até o próximo vídeo.